Tudo bem com você que me acompanha? Vamos falar aí de karatê do tradicional e karatê olímpico, duas vertentes totalmente diferentes que geralmente ambos se dizem tradicional, mas só um lado né? É, Muita gente tem formação pela WKF, né? E CBK, e de um modo geral, às vezes, tá? Tem gente ali que vai estar sendo realmente, desde a faixa branca até a preta, doutrinado ali com aquela mentalidade WKF, e outros não, que são alunos de mestres antigos que não estão mais ligados a JKA, né? Depois veio JKS, né? SKF, são pessoas que não estão necessariamente ligadas formalmente, e por isso seus alunos não fazem exames naquelas escolas japonesas, mas muitas vezes eles seguem um desses programas. Hoje em dia se torna complexo você falar sobre esses detalhes, porque teve muito mestre, né? Tiveram muitos mestres que foram para um lado meio que independente, mas eles têm formação séria, eles têm ligações, né, de amizade e contatos com mestres japoneses e assim vai. Obviamente essa leva foi morrendo com o tempo, né? E fica precipitado para qualquer um de nós afirmar que toda pessoa formada pela CBK, WKF, que lida com karatê mais esportivo, tem o karatê ao modo europeu esportivo. Porque aquele cara que está ali na CBK, WKF, compete, né, dentro dos moldes da WKF, ele está praticando, ele querendo ou não, um karatê europeu. Mas muitas vezes vai se dizer tradicional. Ele vai acreditar em não, pratica o tradicional. Pô, é diferente. Se a gente vê o trabalho, por exemplo, eu volto a dizer, eu acho determinadas escolas com determinados exercícios engessados, robóticos, que não me agradam. Isso não significa que eu afirmo que são escolas fracas, muito pelo contrário. São escolas fortíssimas, né? E a JKA, para mim, é uma delas. Fortíssima. Agora, isso não significa que eu queira praticar daquele modo, que eu não me identifique com outra forma de praticar karatê. Portanto, vamos parar para pensar na diferença que existe do karatê esportivo, daquele cara que realmente compete nas regras da WKF, né? E aquele cara que foi forjado com uma outra mentalidade, uma mentalidade do karatê tradicional, mas que na hora que foi fazer exame, foi fazer pela WKF, porque o professor sabe que aquela federação, ou mal ou bem, no mundo atualmente, ela tem um peso, assim como a própria CBK. Muitas vezes, muitos se encaminham para esse lado por isso. Muitos deles não quiseram se prender aos programas das próprias escolas, que eles ministram aulas no sentido sem um vínculo formal, tá? E o cara vai lá, ele já treinou na SKF, ele tem um determinado conhecimento, até grande, né, por ser às vezes um cara bem graduado, um mestre antigo que eu estou falando, e ele vai te passar esse programa, mas não necessariamente você vai estar ligado àquela escola, tá? Formalmente. Então, isso aí vai depender de você, como foi o meu caso. Posteriormente, né, a minha formação pela FEQERJ, WKF, né, fui lá por opção e me filiei à SKF. Com o tempo, né, fiquei afastado, inclusive com relação à anuidade da FEQERJ e da SKF. SKF eu me filio bem depois, né? Mas os meus registros estão nessas federações, de um modo geral, né? Então, quando qualquer pessoa faz um trabalho como eu faço, essa pessoa, ela, com a formação que eu tive, mesmo sendo, não vou dizer avesso, mas não querendo entrar no aspecto competitivo, né?
Porque na competição, cara, o universo competitivo do karatê, não tem jeito, você vai praticar também algo super limitado, principalmente na corrente europeia da WKF. Por que vocês acham que tem tanta guerra entre quem pratica tradicional e o dito esportivo? Porque o que eu canso de ver é o cara do esportivo dizer que ele pratica um karatê tradicional. Eles botam na conta do Sensei Funakoshi que o tradicional, né, envolve campeonatos, né? E, cara, Funakoshi não queria campeonato, sabe? Isso pode gerar discussões que for aí. Não queria campeonato como os outros mestres de Okinawa. Foi só ele falecer que no mesmo ano o Sensei Masatoshi Nakayama fez o primeiro campeonato, em 1957. Então, a contrariedade, sabe, essa coisa de contrariar o velho mestre, começa no ano que ele falece, entendeu? E sim, propagou, sim, os campeonatos daquela época. A JK ainda mantém esse tipo de campeonato, né? É uma escola forte, como eu falei, mas ela tem um jeitão mais, para mim, a minha posição, mais engessado se você compara com uma SKIF, JKS. Eu prefiro essas outras linhas. Entendeu? Então, cara, quem não gosta desse trabalho pode odiar esse trabalho, o que eu falo, mas é verdade. Entendeu? Então, karatê esportivo é karatê esportivo. Aí eles se dizem tradicional, né? Ah, nós somos do karatê tradicional, só que quando eles confrontam com alguém do tradicional, eles começam a mudar o discurso, falar que não, mas o tradicional tá muito, pô, vocês praticam de uma forma muito engessada, aí vale as palavras, pô, muito preso no chão, tem que estar solto e tal. Aí vem aquele discurso do karatê europeu. Aí o cara assume, não, o karatê olímpico é evolução. Aí começa o discurso. Então, sabe, tem coisas que não cabem, discussões, acusações que não cabem por causa disso, são modos diferentes de pensar. Jamais alguém que vem do karatê esportivo vai fazer um trabalho como eu faço, porque a concepção é diferente. Se essa pessoa não tiver contato com nenhum mestre, tá, do tradicional, que saiba os pulos dos gatos, os mestres antigos, não vai ter uma mentalidade de buscar a raiz do karatê e tentar, entendeu? Estudar em cima disso. O cara que vem da faixa branca à faixa preta no karatê esportivo, querendo ou não, ele tem uma mentalidade ali já moldada de acordo com o que ele pratica desde a faixa branca, que não é errado, para o que ele quer, entendeu? Dá frutos? Dá frutos. E é uma ramificação a ser respeitada. O trabalho das pessoas que dão aulas do karatê esportivo, que competem, é um trabalho a ser respeitado. Mas ele não é o único, né? E não é, esse é oficial, esse tá valendo, o resto, entendeu? Tá por fora. E não é assim, sabe? Todo mundo que teve uma formação com mestres antigos, independente do nível técnico que tem, tá? Se estudaram com esses caras, é certo que eles vão ter uma base mais marcial do que esportiva. Isso não significa que existam profissionais do karatê esportivo que tenham migrado para o marcial e tenham reformado alguns pontos. Eu conheci um no dojo, né? Da onde eu saí, do Sensei Kung, que ele veio do esportivo, né? Tinha vícios do esportivo e teve a grandeza de chegar lá e aperfeiçoar todos os aspectos marciais. E você via nitidamente como é que ele foi mudando a postura, foi mudando a pegada, entendeu? Então, sim, é diferente. Sim, quem pratica o que eu pratico, do modo que eu pratico, não agrada a quem pratica mais ao modo esportivo. É normal, é um processo normal. O que não é normal, jamais será a gente, né, ficar num jogo de ofensas mútuas. Eu, particularmente, não alimento isso, né? Eu vivo a minha realidade, o meu karatê-do, eu tenho a minha formação, tá? Eu tenho conhecimento, né, no sentido, eu conheço mestres, né, que inclusive jamais iriam botar um like se quer, né, em qualquer rede social minha,
nesse trabalho, embaixo de um texto, de um vídeo, se eu não fosse um cara formado por pessoas que eles conhecem, tá? Ou, no mínimo, conheceram um mestre do meu mestre, que era o Sensei Benedito Nelson, entendeu? Então pensem, karatê esportivo é uma coisa, karatê marcial é outra coisa. Do karatê marcial, você pode usar como ponto de partida para um estudo do passado do karatê em Okinawa, ou um estudo do karatê marcial para o mundo de hoje, o mundo contemporâneo que a gente vive, de acordo com as realidades e situações que se deparam, né, que a gente se depara de um modo geral, que no passado talvez não acontecesse. Talvez não acontecesse o encontro de um Sensei Kanazawa, no próprio Sensei Masatoshi Nakayama, com pessoas do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, como acontece no Brasil, né? Não tinha Krav Maga, assim, né, exposto. Então, é difícil, sabe? Alguém que só trabalha o karatê, seja ao modo, no caso europeu, né, da WKF, só trabalha o karatê com aquela ótica exposta, né, no aspecto esportivo, né, com aquele tipo de avaliação do que é o certo ali dentro daqueles moldes, daquele cara aceitar uma outra verdade diferente. Eu acho que o que tem que haver é o respeito mútuo. Não adianta, eu não estou aqui acreditando que esse trabalho vai ter grande alcance, tá? Talvez nem eu queira, porque é uma apurrinhação, entendeu? Muito grande. Mas eu tô aqui para falar o que eu acredito, as minhas reflexões de acordo com os meus estudos e bagagem que me deram, para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, olha ali, bota, né? Diz ali que não curtiu, ou não bota nada e vai embora. Não adianta botar texto no meu canal, né? Dizendo que não concorda, porque não vai mudar a minha forma de pensar. Então, vamos ter essa consciência. Karatê esportivo é uma coisa, a expectativa do adepto do karatê esportivo é uma, tá? E do praticante do aspecto marcial, né, que é o dito tradicional, o cara que aprendeu assim, ele vai ter um leque maior de opções, querendo ou não. Ele é aberto a situações reais. Então, esse cara vai ter um olhar diferente, né, uma experiência diferente. Tá? O comitê que ele vai fazer, a partir do momento que ele alcança um determinado grau de maturidade, ainda que seja com amigos de outros dojos, ou do próprio dojo, ou amigos que ele vai conhecendo ao longo da sua caminhada solitária, como é inclusive o meu caso, é um comitê que vai, né, dar uma prioridade para situações reais. Entendeu? É diferente do comitê, vamos ser sinceros, é diferente do comitê esportivo, que fica preso a uma realidade de um cuidado mútuo, né, que traz uma limitação, inclusive muito criticada, né, aquela limitação da busca de pontos, que é digna dentro daquela proposta. Né? A própria JKA, que tem um karatê forte, eles se acertam bem mais do que o karatê europeu, da WKF, né? Mas mesmo assim tem um cuidado, mas se acertam bem mais. Né? Então vamos separar o que é karatê esportivo, o que se espera dos adeptos do karatê esportivo e o karatê marcial, e o que eles podem trabalhar em cima do que aprenderam nessa perspectiva marcial, que é muito mais ampla do que até mesmo os próprios adeptos do karatê tradicional acreditam e pensam. Os